Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Não se apegar ao ninho, mas a Deus. Muitos, ao longo da vida, criam ou aprendem dos pais, amigos e professores conceitos, pontos de vista e convicções que se tornam base para a tomada de decisões nas áreas financeira, profissional, conjugal e espiritual. Essa base, porém, pode se tornar uma verdadeira fortaleza do ego e a independência de Deus se torna inevitável quando sabemos exatamente como e o que fazer nas variadas situações. Forma-se então um ninho no qual toda a confiança é colocada. A situação torna-se ainda mais perigosa quando tudo está dando certo. Se o seu caráter é bom, há sucesso financeiro, harmonia familiar, pensa ser realmente muito capaz. Quando, porém, algum desses componentes se desestrutura, o desespero logo aparece e surge como consequência diversas crises e, dentre elas, a conjugal. Na Bíblia há o exemplo de Jó, um homem muito rico, reto, íntegro e que tinha uma família aparentemente boa. Jó, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Ele estava tão seguro de si que chegou a dizer: "No meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia." Jó 29, 18. Seu ego estava muito confortável e confiante nesse ninho. Todavia, chegou o tempo em que ele passou pelas piores crises pelas quais um homem pode passar. Em um só dia, Jó perdeu tudo o que possuía, incluindo filhos e bens, exceto a esposa. Jó, capítulo 1, versículos do 13 ao 22. A seguir, foi acometido de tumores malignos. Jó, capítulo 2, versículos do 4 ao 8. E ainda assim, não atribuiu a Deus falta alguma e não perdeu a sua integridade. Sua mulher, porém, ao vê-lo naquela condição, disse-lhe: "Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Versículo 9. Isso, contudo, não o perturbou e se manteve firme. Versículo 10. Ao lermos os capítulos 1 e 2 de Jó, temos a impressão de ter achado um homem perfeito e uma esposa cruel, digna de desprezo. Deus, entretanto, precisava tanto dele quanto dela. E ambos precisavam passar por uma experiência profunda de perda, pelo qual o ninho fosse abalado para que o que havia oculto em seu coração se manifestasse. Nos capítulos 4 a 31, vemos a troca de palavras entre Jó e seus amigos. No início, eles tentaram consolá-lo, mas após ouvirem suas justificativas, não lhe pouparam acusações. Ele, por sua vez, pelo fato de ter sua integridade questionada e seu ego confrontado, não conseguiu esconder sua indignação. Por trás dela estava seu orgulho, que o impedia de ver a Deus e a si mesmo. Jó ficou extremamente irritado com seus amigos e aborrecido com Deus. Todavia, Deus lhe falou e ele enxergou sua condição. Abominou-se e se arrependeu profundamente. Jó, capítulo 42, versículos do 5 ao 6. Ele não trocou de esposa, tampouco amaldiçoou seus amigos, mas intercedeu por eles. Por fim, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó, capítulo 42, versículos do 1 ao 5 e os versículos do 10 ao 12. Ainda que tenham tudo, sejam pessoas boas e retas, sua família esteja bem cuidada e possua bens materiais que dão estabilidade financeira, não deve se apoiar nem se apegar a esse ninho, mas em Deus. Tudo pode passar, somente o Senhor e sua palavra permanece, e neles deve depositar toda a sua confiança. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos do 29 ao 31 e 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 17 ao 19. Não abram mão de sua esposa, não amaldiçoe seu marido, busque o Senhor e confie em sua palavra. Quando virem a Deus e se humilharem, a bênção virá.